Uma decisão recente das finanças pode mesmo mudar as regras do jogo para quem está a pensar comprar um carro para a empresa. Pois é, e nesta análise vamos perceber exatamente o que é que isto significa na prática. A grande questão para muitos negócios é esta. Se comprar um carro elétrico, dá para deduzir o IVA? A resposta pode significar uma poupança de milhares de euros. A questão foi mesmo colocada por um advogado à autoridade tributária e a resposta oficial serve agora de guia para todos. Ok, vamos começar por perceber o cenário. É uma situação super comum, não é? Pensamos num profissional liberal, como o advogado deste caso, que precisa de um carro para tudo. Ir a tribunais, visitar clientes, correr o país para reuniões. O carro aqui não é um luxo, é mesmo uma ferramenta de trabalho. E é aqui que, normalmente, a coisa complica. A regra geral do IVA é muito clara. As despesas com as chamadas viaturas de turismo não permitem deduzir o imposto. Isto foi pensado para evitar que despesas pessoais se misturassem com as da empresa. Mas fica a pergunta no ar. E quando o carro é mesmo só para trabalhar? Pois bem, é aqui que a conversa muda de figura. A fiscalidade verde veio trazer uma exceção, uma pequena porta que se abre na lei. E essa exceção, como já se deve estar a adivinhar, aplica-se aos veículos que são 100% elétricos. É uma verdadeira mudança de jogo. Muito bem, vamos então aos pormenores, porque, atenção, não basta o carro ser elétrico e pronto. Há uma série de condições que têm de ser cumpridas, mas mesmo à risca, para que este benefício seja válido. A diferença é como da noite para o dia, não é? Para os carros normais, a resposta é quase sempre um não. Para os elétricos, é um sim, mas com condições. E são precisamente essas condições que vamos ver a seguir. Para percebermos a exceção, primeiro temos de perceber a regra, certo? Então, o que é uma viatura de turismo para as finanças? Basicamente, é quase todo o carro de passageiros que vemos na estrada. A definição é super ampla. E é por isso que, por defeito, o IVA não se pode deduzir. Portanto, tudo se resume a 3 condições essenciais, a 3 filtros, se quisermos. Primeiro, o carro tem de ser 100% elétrico. Os híbridos ficam de fora desta regra específica. Segundo, o preço tem um limite. E terceiro, que é talvez o ponto mais crítico de todos, o uso do carro tem de ser exclusivamente para a atividade profissional. E qual é esse limite de preço? Ora bem, aqui está o número mágico. 62.500 euros. Este é o valor máximo de compra. E um pormenor importantíssimo, este valor é sem IVA. Se o carro custar 102.500 euros e 1 cêntimo antes do IVA, já não dá para deduzir nada. E atenção a outro ponto fundamental. Este benefício é só para a compra do carro, apenas para a aquisição. Todas as outras despesas do dia-a-dia, reparações, seguros, portagens, manutenção, o que for, essas continuam com a regra antiga. Ou seja, o IVA desses custos não pode ser deduzido. Ok, então o carro já está comprado, mas a história não acaba aqui. Agora vem a parte da utilização no dia-a-dia. E usá-lo da forma correta é o que vai garantir que está tudo legal do ponto de vista fiscal. A expressão que temos de fixar é afetação exclusiva. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que o carro só, mas só mesmo, pode ser usado para coisas relacionadas com o negócio. Uma viagem pessoal, por mais pequena que seja, uma ida ao supermercado quebra a regra. E as finanças até sugerem formas de o provar, como manter um registro detalhado dos quilómetros. Claro que a pergunta que toda a gente está a fazer agora é: ok, mas e se um dia for preciso mesmo usar o carro para uma coisa pessoal, levar os filhos à escola, por exemplo? A lei, felizmente, já pensou nisso e tem uma resposta. Então, o que é que acontece? Se houver uso pessoal, a lei encara isso como se a empresa estivesse a prestar um serviço a quem usa o carro. E esse serviço tem um custo. E sobre esse custo, tem de se pagar o IVA à taxa normal. Não é preciso passar uma fatura, mas é obrigatório ter um documento interno que registre tudo. O que se passou, quando e qual o imposto a pagar. Muito bem, vamos imaginar o cenário ideal. O carro foi comprado, todas as regras foram cumpridas e o IVA foi deduzido. E agora, o que é que se faz com esse valor de IVA que a empresa recuperou? Bem, como o IVA de um carro é um valor considerável, é quase certo que, no período da compra, o IVA a deduzir vai ser maior do que o IVA que a empresa cobrou aos clientes. Essa diferença a mais é o que se chama um crédito de imposto a favor da empresa. E com esse crédito, há 2 coisas que se pode fazer. A primeira opção é simples, guardar esse crédito e usá-lo para abater ao IVA que houver a pagar nos meses seguintes. A segunda é pedir o reembolso, ou seja, pedir às finanças que devolvam esse dinheiro. A escolha vai depender, claro, da tesouraria de cada negócio. E só para fechar, um pormenor importante. No pedido de informação original, também se perguntou o que aconteceria se o carro fosse vendido mais tarde ou se a atividade da empresa terminasse. A autoridade tributária optou por não responder a isto, por serem cenários futuros, hipotéticos, que só podem ser vistos caso a caso quando acontecerem. E pronto, chegamos ao fim. A dedução do IVA na compra de um elétrico é sem dúvida um incentivo financeiro muito forte, mas como vimos, não é um cheque em branco.
Há regras muito apertadas sobre o preço, o tipo de carro e, acima de tudo, sobre como é usado. A grande questão que fica para cada negócio é esta: estas condições fazem sentido para a minha realidade? Com esta informação, a decisão torna-se mais clara.